versículo 16 até o versículo de número 23. Já está aí na tela para aqueles irmãos que quiserem acompanhar. Eu quero ler, irmãos, essa fala de Paulo. Na verdade, são algumas instruções de Paulo para que nós possamos desfrutar de uma vida bem vivida no Senhor, né? Essas são as últimas instruções do apóstolo Paulo à igreja de Tessalônica, né? Para quem já acompanhou aí todo o capítulo de número 1 em diante da primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, os irmãos conseguem ver, principalmente do capítulo 4 em diante, a respeito de uma vida que agrada a Deus. E no meio de uma vida que agrada a Deus, Paulo dá suas últimas instruções, a partir aí do capítulo de número 5, verso 12, e a gente vai ler a partir do verso 16 em diante. E aí, nas suas instruções finais, Paulo diz o seguinte: primeiro, para que nós possamos viver uma vida que agrada a Deus, e a gente falou disso semana passada, e eu queria dar seguimento, claro que eu vou me inclinar para um outro assunto na noite de hoje, mas eu queria ver com os irmãos a partir do verso de número 16, que diz assim: primeiro conselho aqui de Paulo, primeira instrução de Paulo para nós é: estejam sempre... Vamos ler juntos no 3, irmãos? Vamos lá? 1, 2, 3. Orem sem cessar. Em tudo deem graças, porque essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Não apaguem o espírito. Não desprezem as profecias. Examinem todas as coisas e retenham aquilo que é bom. Se abstenham de toda forma de mal. Versículo de número 23, vamos lá no 3, 1, 2, 3. Glória a Deus. Guarde esse trecho no seu coração. O mesmo Deus da paz os santifica em tudo. E que o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Podem sentar, meus irmãos. Em nome do nosso Senhor Jesus, eu queria trazer essa reflexão nessa noite, inclinados aqui para o texto que fazemos menção na leitura da palavra dessa noite. Meus irmãos, como eu acabei de colocar para os irmãos, semana passada nós refletimos bastante. Ao início desse mês, nós também falamos a respeito da vida de um homem chamado Elias, e hoje eu vou voltar ao capítulo 19 do texto de 1 Reis. E o intuito, meus irmãos, é compartilhar de algumas necessidades que eu vejo na vida cristã. Hoje eu queria direcionar mais a minha fala, irmãos, para a importância da gente servir a Deus da forma que Deus gostaria que o servíssemos, né? Falamos semana passada sobre adoração, sobre a importância de nós adorarmos a Deus como Deus gostaria de ser adorado, né? Falamos aqui sobre inúmeras situações que eu acho que são extremamente relevantes para a nossa vida, para a forma como nós nos colocamos diante da presença de Deus, da forma que nós colocamos em adoração e reverência diante do nosso Senhor. E é por isso, meus irmãos, que eu queria colocar esse texto para a nossa reflexão, o texto do capítulo 5 aqui, da primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, quando Paulo fala também de um modo, de um estilo de vida
vida que agrada o nosso Deus. E aí, como lemos nessa noite, Paulo, ele abre aqui, irmãos, um leque de coisas que são caminho para que nós sirvamos a Deus. A gente viu isso no texto que lemos semana passada, né? Para que sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e com temor, porque Deus também é um fogo consumidor. Mas além de tudo isso, irmãos, existe um padrão de vida para cada um de nós. Existe um caminho que Deus quer que a nossa vida possa ser trilhada. Então, Deus determinou de algumas formas, irmãos, vida para todos nós. Infelizmente, nós vivemos um tempo, irmãos, que não é difícil a gente olhar para a igreja e encontrar pessoas que perderam a razão de viver. Elas já não têm mais nenhum interesse pela vida, elas já não têm mais nenhum ânimo para viver, elas perderam toda e qualquer expectativa de vida e elas sofrem hoje mesmo estando no caminho do Senhor. E hoje eu queria pensar com os irmãos sobre as instruções que Paulo dá aqui nessa primeira carta aos Tessalonicenses, principalmente aqui no capítulo de número 5. E aí Paulo já abre aqui, irmãos, esse caminho falando a respeito de algo muito simples. O versículo 16, que acabamos de ler nessa noite, já nos traz aqui um estilo de vida que agrada a Deus e pode servir de modo norteador para a nossa caminhada no Evangelho. E aí, Paulo já abre aqui o seu conselho, as suas instruções, nos dizendo algo que é muito simples e serve para a trajetória cristã, e é dentro disso que eu quero pensar com os irmãos essa noite. O texto diz: estejam sempre alegres. E aí, eu queria já começar essa reflexão nessa noite, irmãos, dizendo que o grande segredo da vida cristã é ser um cristão feliz. E felicidade, irmãos, não tem a ver com momento, felicidade não tem a ver com dinheiro, né? Há quem diga que há uma diferença entre estar alegre e ser feliz verdadeiramente. Há quem diga que dá para se fazer uma enorme divisão do que é estar alegre e do que é ser feliz de verdade. Tem pessoas que precisam de alguns subterfúgios para viver alegres, para ser feliz de alguma forma. E nós precisamos entender que Paulo, o conselho de Paulo para a igreja de Tessalônica, para essa igreja que Paulo queria ver vivendo de uma forma que agradava a Deus, o conselho é, para você viver de modo que agrade a Deus, viva uma vida feliz no Evangelho. E é possível, a quem pense, a quem chame essa reflexão e pergunte o seguinte: pastor, é possível ser feliz em meio às lutas? É possível ser feliz em meio às tribulações? Dá para a gente ter uma vida alegre, sorridente, mesmo passando lutas? Dá para a gente ter alegria no nosso coração, mesmo faltando dinheiro no bolso? Porque tem gente, irmãos, que para ser feliz precisa de alguma coisa. Tem pessoas que não conseguem, irmãos, ser feliz apenas pelo privilégio de ter Cristo no seu coração. E aí eu já queria dizer para a igreja nessa noite, para você que está nos assistindo de casa, para você que vai ver essa mensagem em algum momento, você não precisa de dinheiro para ser feliz, você não precisa viver a melhor casa, ter o melhor carro, se você confessar a Jesus e receber a graça e o poder do Espírito Santo no seu coração, independente de qualquer coisa, você vai ter o privilégio de vivenciar a verdadeira felicidade. A verdadeira felicidade está em Cristo. E aí, por que eu estou iniciando, irmãos, o discurso dessa noite? Pendendo aqui para os conselhos que Paulo ele traz. Porque às vezes, irmãos, a gente quer encontrar a felicidade onde a felicidade não está. Às vezes a gente costuma colocar os nossos olhos naquilo que Deus não gostaria que nós colocássemos. É verdade, irmãos, que algumas pessoas do nosso meio, por exemplo, existem alguns jovens que acham que só conseguirão ser felizes se encontrar o namorado dos sonhos. Existem mulheres, irmãos, que acham que são incapazes de ser felizes se elas não encontrarem o homem da vida delas.
Existem homens, irmãos, que acham que não existe felicidade se Deus não colocar uma mulher na vida deles. Há pessoas, irmãos, do nosso meio que acham que a felicidade, a verdadeira felicidade, depende de um fator exterior que a nossa vida necessita. E por isso tem gente andando triste, cabisbaixa, desesperançosa. Tem gente que já abriu mão da própria vida porque muitas das vezes não tem aquilo que gostaria de ter ou não é aquilo que gostaria de ser. Mas deixa eu dizer uma coisa para você: o simples fato de Jesus habitar na sua vida, na sua casa e no seu coração é um fator indispensável para a sua verdadeira felicidade. Quem é feliz de verdade, irmãos, não depende dos fatores exteriores. Tanto faz ter poder como não ter. Tanto faz ter cargo como não ter cargo. Tanto faz fazer como não fazer. Quem verdadeiramente recebeu de Deus a verdadeira felicidade não precisa de nenhuma outra coisa para ser feliz em Cristo Jesus. É importante, irmãos, eu dizer isso porque eu quero refletir com os irmãos com um assunto que eu acho que é extremamente importante para o nosso tempo. Nós estamos vivendo, irmãos, uma era extremamente difícil. Um tempo extremamente complicado. Nós vivemos a era das tristezas, a era das depressões, a era da ansiedade, a era dos retrocessos. E é preciso, irmãos, a gente reforçar para a igreja do nosso tempo que, independente de qualquer coisa, existe uma alegria verdadeira escondida na pessoa bendita de Jesus de Nazaré. Pastor, mas você não sabe o tamanho da luta que eu estou passando. Você não sabe o problema que está acontecendo na minha casa. Você não sabe como é que está a minha carteira, minha geladeira, o meu dia a dia. Mas deixa eu dizer para você, se o seu coração foi preenchido por Jesus, na alegria, na tristeza, na luta, na tribulação, você vai conseguir andar feliz com Jesus. Porque Ele é a nossa felicidade. Eu não sei se os irmãos já perceberam, mas tem uns crentes assim, irmãos, que parece que só é feliz quando as coisas são favoráveis a eles. Tem uns crentes, irmãos, que às vezes entram na igreja com a cara de capitão, uma cara de revoltado, com aquela cara ruim, parece que comeu limão misturado com alguma coisa azeda, que entra, que não consegue saudar mais ninguém com a paz do Senhor, que não tem mais, irmãos, a hombridade de oferecer aquele abraço. Eu queria que todo mundo, irmãos, cadê o Everton? Todo mundo se lembra do Everton quando eu falo disso, irmão. Eu estava pensando aqui. Mas, irmãos, a gente não sabe o quanto é bom para a nossa vida atrair para nós felicidade. Encontrar verdadeiramente o sentido da real felicidade. O problema é que, às vezes, a gente coloca a nossa esperança de alegria e felicidade no lugar errado. A gente coloca a nossa alegria no marido, no menino, no trabalho, no dinheiro. E quando essas coisas faltam na nossa vida, a gente deixa de viver uma vida feliz. Mesmo tendo Jesus, mesmo tendo N motivos para viver uma vida abençoada, mesmo sabendo que a nossa eternidade será no céu, sem luta, sem dor, sem tribulação, eternamente do lado daquele que vivifica todas as coisas, mesmo assim, muitas das vezes, nós andamos cabisbaixos. E aqui, irmãos, que eu queria abrir com os irmãos uma reflexão que tem a ver com pelo menos duas coisas que eu preciso introduzir nessa noite. A primeira é aquilo que diz respeito ao conteúdo bíblico e teológico chamado mordomia cristã. E aí eu queria pensar com os irmãos sobre a importância da mordomia cristã. Não queria nem que os irmãos se detessem a ver comigo tudo aquilo que eu anotei, porque de forma introdutória eu acredito que é muita coisa. Mas, irmãos, para quem nunca estudou sobre mordomia cristã, esse é um assunto bíblico, é um assunto teológico que tem a ver com os nossos dias.
Tem a ver com a nossa vida. E o que prega a mordomia cristã? A mordomia cristã, irmãos, nada mais é do que um conceito bíblico e teológico que nos ensina, irmãos, que tudo que nós temos, seja o nosso tempo, seja os nossos talentos, seja o nosso dinheiro, seja os nossos bens, seja a nossa própria vida, qualquer coisa que você tem, a mordomia cristã, irmãos, ela nos diz que nada disso é nosso. Guarde isso aqui no seu coração. Eu e você não temos nada. Quem concorda comigo, diga amém. Pastor, eu tenho um carro lá em casa, não pago IPVA não, para ver se o dono não vem buscar. Ah, pastor, que o senhor nunca entrou na minha casa, pois deixa Deus tirar a mão e o ladrão vir para você ver se é seu. Irmãos, eu e você não temos nada. Pastor, a vida é minha. Tem uns crentes assim, né, meio inchado. A vida é minha, eu faço dela o que quiser. É porque nunca estudou sobre mordomia cristã. Porque a vida não é sua. Se Deus tirar um sopro de vida de você, você cai durinho para trás. Você morre na hora, não fica nem vestígios. Na hora que ele tirar aqui o sopro, o fôlego de vida, não resta nada. Nós estamos aqui bonitinho, do nada a gente cai para o lado e acabou-se. Porque a vida não é nossa. E aí, irmãos, esse assunto da mordomia cristã, ela nos faz refletir que tudo pertence a Deus. E ele, de forma muito bondosa, muito misericordiosa, ele entregou tudo isso na minha mão e na sua mão e disse: agora você vai ser meu administrador. Eu vou confiar isso aqui para você. Quem tem filho aqui diz amém. Ixi, irmão, tem irmão preocupado. Levante a mão assim, só quem é pai aqui, só quem tem filho. Olha aí, quanta gente tem filho, né? Quantos irmãos têm filho? Mas eu posso dizer uma coisa para você. Você é mãe, você é pai. Mas essa coisa linda não é sua. É do Senhor. Aí a mãe disse assim, graças a Deus, né? Ô, glória. E é verdade. Sabe por quê, irmãos? A Bíblia diz sobre isso. Os filhos são herança do Senhor. Fruto do ventre, o seu galardão. Mas, irmãos, quando você olhar para o seu filho, olhar para a sua filha, entenda Deus olhando para você e dizendo: eu vou te entregar esse presente para você cuidar e no final você me entrega. O trabalho que você tem foi Deus que te deu para você administrar. O ministério que você recebeu é Deus que te deu para você administrar. A sua casa foi Deus que te deu para administrar. De modo que a mordomia cristã no final pregará, irmãos, que nós vamos dar conta de tudo. Inclusive da nossa própria vida. Porque ela não é nossa. E aí, irmãos, quando nós falamos disso, a gente fala de mordomia cristã. E o assunto da mordomia cristã, irmãos, ele é muito complexo, porque ele nos tira daquele ambiente de descompromisso, de irresponsabilidade. Ele nos tira daquela vida aconchegante e nos faz entender o tamanho da nossa responsabilidade diante de Deus. Se você receber uma casa, um trabalho, um filho, qualquer coisa na sua mão para administrar, lembre-se, o Senhor lhe deu inclusive o evangelho nas suas mãos. Um dia ele vai olhar para você, vai sentar na mesa e vai dizer: vamos prestar conta? Apocalipse vai deixar isso muito claro, que Deus haverá de acertar individualmente com um por um. E cada um vai chegar diante de Deus no momento da prestação de contas. Por quê? Porque nós somos mordomos. Recebemos de Deus
Semana passada nós falamos disso. Visto que recebemos de Deus um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e temor, porque nosso Deus é fogo consumidor. Então, se Deus confiou a mim e a você o reino inabalável, um dia Ele vai sentar para prestar conta. Como é que você administrou a eternidade que eu lhe dei? Como é que você cuidou da salvação que eu lhe dei? Como é que você cuidou do ministério que eu lhe dei? Como é que você está cuidando dos dons que eu lhe dei? O que você está fazendo? Lembra da parábola do mordomo infiel? Que não sabe, irmãos, administrar aquilo que Deus colocou em suas mãos. Assim também acontece com cada um de nós. E aí, irmãos, por que eu estou falando a respeito disso? Porque eu quero chegar aqui no fator vida. A minha vida e a sua vida é um presente de Deus que Deus entregou para a nossa administração. E aí, quando nós lemos o texto dessa noite, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 16 em diante, ao chegar no versículo de número 23, olha o que Paulo diz a essa igreja de Tessalônica. Olha o que envolve a sua vida. O mesmo Deus da paz os santifica em tudo, e que o Espírito, a alma e o corpo de vocês sejam conservados, íntegros e irrepreensíveis. Veja esse texto comigo. Quem é que santifica a nossa vida, segundo o texto do versículo 3? Quem é que santifica a nossa vida quando a gente faz hermeneuticamente a leitura do versículo 23? É Deus que nos santifica. Sim ou não? A gente busca a santidade, mas é Deus que nos santifica. A santidade é um trabalho diário. Deus todos os dias está santificando a sua igreja. Mas olha o detalhe. O mesmo Deus da paz os santifique em tudo. E que, vamos lá, as 3 coisas que você recebeu para cuidar. O Espírito, a alma que não é igual ao Espírito, e o corpo que é diferente da alma e do Espírito. Então, aqui inclusive foi pergunta da escola dominical de domingo. Você é composto de corpo, alma e Espírito. E aí eu já queria derrubar aqui uma primeira tese. Crente que diz, eu só preciso cuidar da minha vida espiritual. Está enganado. Tem que cuidar da alma da vida espiritual, mas também tem que cuidar da alma e também tem que cuidar do corpo. Inclusive, a temática desse ano é o quê? O cuidado de si mesmo. A igreja vai falar durante todo esse ano sobre a importância de nós cuidarmos da nossa vida. E é aqui que eu queria abrir esse parênteses, irmãos, para falar sobre o cuidado da nossa vida. Deus nos entregou um espírito, uma alma e um corpo. Vamos lá, no espírito, como é que a gente cuida do nosso espírito? Ele falou disso lá atrás. Ele diz isso depois que ele fala do alimento da alma. Ele começa pela alma dizendo, primeiro, sejam o quê? No versículo 16, como é que a gente alimenta a nossa alma? Sejam alegres, porque a alegria é algo que satisfaz a nossa alma. A tristeza e a alegria estão envolvidas com a nossa alma. Por isso Paulo diz, alimente a sua alma, trazendo para a sua vida razões para você ser uma pessoa feliz, alegre. Mas depois ele também fala de alimentar o espírito. O versículo 17 ele diz, alimente também o espírito, ore sem cessar, porque a oração e a palavra são alimentos espirituais. E aí ele continua, meus irmãos, tratando especificamente a respeito disso. Aí ele fala do benefício do corpo. Tem graças a Deus por tudo. É importante você sair daqui nessa noite entendendo que Deus lhe deu um espírito,
uma alma e um corpo. Então você não é só espírito. A gente viu isso domingo na escola dominical, né? Se a Trindade tem a ver com Pai, Filho e Espírito Santo, a tricotomia, quando alguém perguntar, você é o quê? Você é dicotômico ou tricotômico? Aí você diz assim, eu sou tricotômico. Pastor, que troços é isso? A tricotomia é exatamente isso. Você é três. Você é corpo, alma e espírito. Então Deus entregou para você como administrador, como mordomo, uma vida composta pelo menos de 3 áreas. Qual é? O espírito, a alma e o corpo. E aí eu queria agora falar um pouquinho de dados. Por quê? Porque na igreja de Cristo Jesus, os crentes, irmãos, a vida inteira aprenderam que dá para ser e viver uma vida boa e plena, cuidando só do Espírito. Então a gente ora, a gente lê Bíblia, a gente jejua, a gente vai para o culto, a gente se reúne, a gente faz de tudo para alimentar o nosso espírito. E por que às vezes nós não vivemos uma vida saudável? Porque às vezes estamos com o espírito alimentado, mas estamos com a alma adoecida. E uma alma adoecida, ela também traz seus malefícios. Não adianta nada um espírito bem alimentado e uma alma que passa fome. Irmãos, a igreja, ela viveu a vida toda olhando só para o lado espiritual da coisa. Aí, o que nós temos descoberto nesses últimos dias? Que os crentes andam espiritualmente bem, mas eles também andam emocionalmente adoecidos. Corporalmente, enfim, nem se fala. Porque o corpo fala, a alma fala, o espírito fala, e tudo isso testifica de uma vida saudável. Uma vida saudável não é só uma vida de alguém que busca a Deus 24 horas. Irmãos, tem gente que passa o dia todinho buscando a Jesus, mas não gosta de ir no médico. Se eu morrer aqui dentro de casa, não piso nem lá. Porque tem preconceito com a medicina. Tem crente, irmãos, que o espírito está extremamente alimentado, mas a alma está completamente adoecida. Pastor, me dê um exemplo de uma doença da alma. Eu posso compartilhar com os irmãos centenas. Tem inúmeras doenças da nossa alma. Inclusive, para os irmãos que quiserem acompanhar, existe uma coleção de livros do Dr. Pete Scazzero, um escritor americano. E esses dias, eu já recebi os meus... Eu fiz uma jornada alguns anos atrás, num livro do Pete Scazzero chamado O Líder Emocionalmente Saudável, que trata sobre esse princípio. Não adianta você ser um cristão cheio do Espírito Santo, cheio de Deus, se a sua alma está adoecida. Se em todo canto que você está arrotando doença. Os malefícios da alma. Você já percebeu que tem gente que é super espiritual, mas não consegue se unir com ninguém? Você já percebeu que tem crente, irmãos, que busca a Deus em oração, jejum, palavra, mas não consegue liberar perdão? Você já viu que tem gente que consegue passar o dia inteiro na presença de Jesus, orando, jejuando, mas na prática não consegue amar o outro indivíduo que senta na mesma cadeira? Isso é doença na alma. Isso é uma alma adoecida. E aí tem crente que espiritualmente está totalmente saudável, mas a alma e o corpo estão adoecidos. Porque o corpo adoece, a alma adoece e o espírito adoece. E aí eu queria, para nós ganharmos tempo nessa noite, irmãos, falar sobre esse benefício, que é a vida que Deus nos concedeu, e fazer uma pergunta para você. Quando eu perguntar para você como é que está a sua vida,
Eu estou perguntando para você, como é que você tem cuidado do seu corpo, da sua alma e do seu espírito? E aí eu queria trazer aqui, irmãos, alguns dados. E com muito respeito, né? Eu sei das irmãs que estão estudando psicologia, psiquiatria, psicanálise, né? Tudo aquilo que eu também gosto, mas não sou formado na área. Então, quero fazer isso com muito cuidado para que a gente não fale aqui nenhum tipo de bobagem, né? E a primeira informação que eu queria trazer, além dos dados da OMS, que eu quero pensar com os irmãos, vou pedir ali para o Matheus voltar um pouquinho, porque tem uma informação aqui que está contida no Manual Diagnóstico e Estatuto de Transtornos Mentais, na sua 5ª edição, está ali. E eu quero ler isso aqui para os irmãos. O Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, na sua 5ª edição, ou mais conhecido como DSM-5, é um manual diagnóstico e estatístico feito pela Associação Americana de Psiquiatria para definir como é feito o diagnóstico de transtornos mentais. Usado por psicólogos, fonoaudiólogos, médicos e terapeutas ocupacionais, e que contou com a participação de 160 clínicas e pesquisadores, 13 grupos de trabalhos, 300 consultores e 15 mil sugestões feitas por meio de votação pública. Segundo ele, existem hoje mais de 300 tipos de transtornos. Guarde essa informação. Por que eu estou trazendo esse dado com base na fonte? Porque não é o Cláudio que está dizendo, não é a Igreja Assembleia de Deus que está dizendo. É talvez o maior meio de informação da psicologia do nosso tempo, que diz, irmãos, que hoje, atualmente, existe pelo menos 300 tipos de transtornos no mundo. E aí, pasmem os irmãos. Veja comigo. Passa aí, Mateus. Para servir de informação. Essa informação também não é minha, é da OMS, a Organização Mundial da Saúde. Cerca de 700 mil pessoas morrem por suicídio a cada ano. Isso é o que equivale a pelo menos 1.920 suicídios por dia, 80 suicídios por hora e um suicídio, 40, né? Ali não dá para ver. Pronto, é porque tá cortando ali, né? É um mesmo, tá aqui. E um suicídio a cada 40. Então eu estou pregando aqui, daqui a 40 segundos, o dado se atualiza. Claro que isso não é extremo, né? Isso não é dizer que a cada 40 segundos de fato. Mas se a gente for dividir o número que está ali, pense nisso, como isso é assustador. A cada 40 segundos, uma pessoa tira a sua própria vida. Por hora. Culto tem 2 horas. Em 2 horas, 160 pessoas tiram a sua própria vida. Pastor, e por que essas coisas acontecem? Porque as doenças emocionais, elas são reais. Elas existem. E aí eu coloquei aqui um dado que também não é meu, né? A igreja, até o dia de hoje, ela tem determinadas resistências com alguns transtornos voltados para o lado emocional. E aí eu queria fazer um comparativo, irmãos, porque existem inúmeros tipos de transtornos.
A gente viu aqui que tem pelo menos 300. E aí eu pontuei ali, irmãos, que esses aqui, eu acredito que são pelo menos os mais conhecidos, mas são aqueles que a gente resiste mais, como, por exemplo, os transtornos neurocognitivos. A gente, às vezes, irmãos, foge dessa realidade do mal de Parkinson, né? Do Alzheimer e de outras demências, sejam elas sêniores ou não. Às vezes a gente quer se esconder dessa realidade, quer dizer que isso aqui é raro, ou isso aqui é um problema que só atinge a última idade. A gente tem pelo menos outros conhecidos como os transtornos de neurodesenvolvimento. E aí esses são bem conhecidos, né? Autismo, déficit de atenção, TDAH, que com certeza são coisas mais dos nossos dias. Mas você quer ver uma mãe atordoada na igreja? Diga assim chame essa pessoa e diz assim, irmã, o seu filho ele tem TDAH? Pronto, você arrumou uma confusão. Porque parece que aquilo ali é um bicho de 7 cabeças, é um monstro, porque nós parece que queremos nos esconder dessa realidade como se ela não fosse real. Irmã fulano tem um déficit de atenção. Não, meu filho não é doente, não. Como se isso não fosse uma realidade. E sabe o que está acontecendo na igreja do século XXI? Tem mães padecendo porque elas não aceitam os transtornos. Elas não reconhecem, por isso não tratam. Não vão atrás. Não sei se o Pedrinho está aqui. O Pedrinho me permite citar o seu exemplo. Para quem não sabe, irmãos, o Pedro ele tem um transtorno chamado dislexia. É um déficit de atenção. E eu me lembro que quando a gente conheceu o Pedrinho lá no Cristo Redentor, o Pedrinho tinha dificuldade. O Pedrinho começou a ler a Bíblia, hoje ele lê como qualquer uma outra pessoa, hoje ele consegue entender o que você fala, hoje ele consegue se sair bem na escola e ele consegue viver uma vida no Evangelho plenamente feliz e alegre como qualquer uma outra pessoa. Porque isso não lhe descredibiliza, isso não lhe diminui. Pelo contrário, irmãos, qualquer um de nós aqui, e eu acho que muitos de nós, temos os nossos déficits. Talvez não diagnosticado pelo médico, mas reconhecido, inclusive, por nós mesmos. E aí, irmãos, eu acho que isso é um tabu que precisa começar a ser visto pela igreja com outros olhos. Quer ver um outro? Os transtornos. Eu comecei aí por qual? Neurocognitivo, não foi? Os psíquicos. Os psicóticos, vamos lá. Vamos para os transtornos mais psicóticos. Esquizofrenia paranoide, transtorno delirante. Vamos correndo. A gente só trazer isso como a nível de informação. Os transtornos ansiosos, que também são muito conhecidos. As fobias. Às vezes você pergunta assim, mas você tem fobia? Deus me livre. Tem lá esse diabo. É queimado, amarrado. Aí entra dentro do elevador, só falta morrer do coração. Meu Deus, isso aqui vai parar, ai, Jesus. Se faltar luz, então, morreu. O nome disso é fobia, irmãos. A minha esposa tem uma fobia que é um negócio que hoje eu tenho pena dela, antigamente não. Mas ela não pode ver figurinhas agrupadas. Eu até, as irmãs me lembram aí, eu tenho um nomezinho, né? Se ela olhar uma imagem com várias figurinhas agrupadas, como uma casinha de abelha, por exemplo, ela arrepia o corpo inteiro, ela começa a sentir umas coisas estranhas. E o nome disso é fobia. Não é maligno, não é demônio, não. É, mano. Oh, Jesus, a irmã começou a se arrupiar quando viu o negócio. Eu tô pensando que a irmã estava endemoniada. Não era.
Isso, aquele monte de furinho, né? Igual esse daqui, da bateria aqui. Se a irmã olhar, ela vai ficar arrepiada só de dizer. E aí, irmãos, nós temos outros. Por exemplo, volte lá, por favor. Síndrome do pânico, transtorno de ansiedade generalizada, ou TAG, né? Como muita gente conhece. São coisas. Irmão, tem gente que você contar um negócio para ela, ela passa uma semana pensando e sofrendo antes de acontecer. O nome disso é transtorno de ansiedade. Isso é ansiosa demais. Tem gente que se você disser, mulher, vou te dizer um negócio. Se você não disser na mesma hora, você acabou com o dia daquela pessoa. Irmã, diga, ela liga pelo WhatsApp, pelo Instagram, pelo Facebook. Ela faz chamada de vídeo. Irmã, enquanto você não disser, eu não deixo você em paz. Eu não vou nem dormir se você não me disser. Tem gente que você diz assim, irmã, amanhã eu queria conversar com você lá no gabinete. Ela passa a noite todinha. Oh, meu Deus, o que será que foi que eu fiz? O que aconteceu? Acho que o mundo caiu. Agora, transtorno de ansiedade. Vamos para os outros. Transtornos depressivos. Depressão maior. Irmão, sabe o que eu acho muito estranho? É que eu conheço inúmeras mulheres que não aceitam o transtorno da depressão. Mas às vezes elas estão conversando com uma outra pessoa e ela diz assim, mulher, tu tá sabendo que a fulana de tal teve depressão pós-parto? E ela acredita na depressão pós-parto e não acredita na depressão maior. E para mim é muito estranho. Porque todos são transtornos de uma mesma realidade. E aí o final ali é a distimia. Vamos para frente, porque tem outros. Transtornos de personalidade. Esse daí é muito difícil, irmão. Borderline, né? Eu até anotei, mas eu não vou nem ler. Mas nós temos, além desse, transtorno bipolar. Sabe aquela pessoa que de dia ela tá rindo, de noite ela tá com raiva? Ela chega aqui abraçando todo mundo, daqui a pouco ela tá com ódio de tudo. Às vezes, não vou dizer que isso sempre. Pastor, dormi com a minha esposa, um amor, ela se acordou um leão. Eu acho que ela sonhou com alguma coisa, só pode. Às vezes nem sabe, tem um transtorno bipolar, não custa nada. Pastor, é todo dia, toda semana eu me deparo com essa mesma realidade. Ora, o marido dá um amor de pessoa, ora ele está aqui quebrando tudo. Nem pode, né? Dando lugar. Continua. Não vai dar tempo, mas qualquer coisa na quinta eu continuo. Transtorno obsessivo compulsivo, isso aqui faz parte do meu eu, né? Pastor, o que é o toque? O toque é isso aqui que você está acostumado a ver quase que todo dia. Se a cadeira estiver torta um pouquinho, você só se aquieta quando vai lá e ajeita. Sabe aquele irmão que olha para o relógio, rapaz, aquele relógio está torto. Pastor, não vou nem dormir porque o relógio está torto. Liga e diz, pastor, você ajeitou, o relógio está torto. Você assistindo pela internet, aí olha a câmera assim, às vezes, olha, lá atrás tem um nome, o bicho está torto, você perde o cu todinho olhando para o nome, porque o nome está torto. É toque. Tem gente, irmãos, eu conheço, eu acho que de uma igreja dessa aqui, eu duvido se a metade não tiver toque. Mas vai dizer assim, ô Juan, você tem transtorno? Eu mesmo não, né? Sou doido não, pastor. O pessoal diz logo assim, eu sou doido não, pastor. Se você chegar hoje o Ministério Infantil, irmão, tem que andar pisando em casca de ovo. Porque se eles utilizassem tecnicamente as expressões, por exemplo, e chegasse numa mãe e dissesse, irmã, o seu filho tem transtorno obsessivo compulsivo, a irmã dizia assim, eu lhe repreendo em nome de Jesus, meu filho não é doido. E sai da igreja dizendo, eu não vou mais para aquela igreja, porque a irmã do Ministério Infantil disse que o meu filho é doido. E não é, irmãos, é apenas um toque. É igual aquele louvor, apenas um toque.
Ainda tem? Transtornos do sono, esse aqui ninguém tem, não vou nem perguntar, né? Que tem de crente dizendo, pastor, não durmo mais de noite, não. Vai orar então, né? Não dorme mais hora, né? E os transtornos do sono, irmãos, eles são conhecidos, insônia, hipersonolência e similares. E tem gente que pensa que os transtornos do sono é só não dormir. Mas existe os transtornos que levam a dormir demais também. Tem gente que vai dormir 10 horas da noite, se deixar, só acorda 10 da noite do outro dia, né? Hiberna. E aí, meus irmãos, por que eu estou falando nesse tom, irmãos? Porque a gente precisa realmente começar a olhar para isso com outros olhos. A gente tem que entender como algo do nosso tempo. Ou a gente vai morrer, irmãos. Tem gente tirando a própria vida porque recebeu um diagnóstico do médico que disse, olha, o seu filho tem um déficit de atenção, pronto, não dorme mais. Pastor, como é que eu posso ser feliz com isso? Procura o caminho. Ele vai aprender a lidar com isso tranquilamente. Hoje tem crianças que são um exemplo na escola, no trabalho. Hoje tem um jovem trabalhando comigo de 21 anos que está lá todo dia ali com o crachazinho dele de autista, irmãos. Trabalhando como auxiliar administrativo. Por quê? Porque isso não nos diminui. Isso não retira de nós nem um milímetro daquilo que Deus formou nas nossas vidas. Pastor, o que isso tem a ver com a mensagem de hoje? Porque não vai dar tempo. Mas isso tem a ver com a vida que Deus lhe deu. Isso são transtornos que podem ser encontrados na alma de qualquer ser humano. E que fazem parte da vida, principalmente do século XXI. Vejam outros. Esses aqui na igreja não tem, graças a Deus, né? Mas também não deixa de ser transtornos. Volta ali, Matheusinho, por favor. Transtornos relacionados ao uso de psicoativos, como álcool, cigarro, drogas ilícitas. Tem gente que às vezes vê o fumante, pensa que o fumante fuma só porque ele gosta. Mas não é não, gente. Tem gente que tem um transtorno tão grande que por qualquer coisa acende um cigarro. Café. Não vou falar disso, não. Temos também, irmãos, os transtornos que são aqueles que eu particularmente considero como os de difícil aceitação. Eu falei aqui, quem aqui tem pelo menos um desses transtornos? Levante a mão assim nos que eu citei aí. Olha, já tem um bocado que eu já estou ficando tranquilo. Já sei que não vai sair daqui ninguém dizendo o pastor disse que eu era doido. Isso também é um ato de conscientização. Porque eu sei que é um tabu no nosso meio. E aí, meus irmãos, tem aqueles que são de difícil aceitação, principalmente entre os crentes. E eu pontuaria dentre eles a depressão, a ansiedade. E eu sei que tem tantos, a gente fica dividido, mas como um terceiro eu colocaria aquilo que nós chamamos de fobia social. Eu ainda coloquei aqui, os irmãos já viram em cima, a esquizofrenia, a síndrome do pânico. E aí esses irmãos são aqueles que a gente considera como menos aceitáveis. O TEI, né? Eu acho que eu coloquei aí o TEI, né? Não é aquele TEI do pentecostalismo, não. TEI. É o TEI mesmo, é o transtorno explosivo intermitente. Aquela pessoa que tem aquela dificuldade, muitas das vezes no comportamento, explode. E aí a pergunta é, nós estamos consultando o problema no lugar correto ou nós ainda somos aquela igreja
não sabe diferenciar, Demita ali, os irmãos lembram que eu passei, irmãos, mais de 6 anos trabalhando com libertação. Mas antes de eu chegar perto de uma pessoa endemoniada, eu analisava se essa pessoa estava possessiva ou possessa, né? De um espírito maligno, se ela estava deprimida ou apenas oprimida. Porque tem diferença. Às vezes tem uma pessoa que está oprimida. Aconteceu algo na vida ou na família dela e ela está ali oprimida. Aí vem um crente, bota a mão na cabeça, empurra para trás e começa a expulsar um demônio. Aquela pessoa já está assustada, fica pior ainda. Porque às vezes nos falta, irmãos, sabedoria para lidar com o problema. Tem um caso, inclusive, aqui muito recente, muito próximo de nós, que eu não vou citar, mas que eu tratei particularmente de muito perto. Inclusive, eu fiz um pedido à família na época. O pedido foi esse: pelo amor de Deus, não deixe os crentes vir aqui, botar a mão na cabeça e expulsar demônio, porque o problema não é demoníaco. O problema é psiquiátrico, psicológico. Que, inclusive, hoje está em paz. Porque, às vezes, a gente corre o risco, irmãos, de ver demônio onde não existe demônio. E esse é um dos grandes problemas do pentecostalismo, do neopentecostalismo. Às vezes, a gente considera que tudo é demônio. A gente dizia, irmãos, sem nenhum pingo de amor, a gente tinha uma mania de condenar o suicida. E eu acredito que eu vou falar sobre isso também na outra semana. O suicídio tem que ser discutido, tem que ser pensado. Mas eu vou dar um conselho para você, pelo amor de Deus, com base num relato de uma pessoa do catolicismo. Recebeu uma visita de um pastor na sua casa depois de ter perdido o seu filho. E esse pastor, de forma terrivelmente ignorante, chegou lá e disse para ela: minha irmã, pior do que o seu filho ter se suicidado é ele ter ido direto para o inferno. Irmãos, é de uma falta de sabedoria. E eu lembro que aquele pai, aquela mãe chorando, conversando com o entrevistador, disse para ele: o que me mata até hoje, o que me dói, não é nem o meu filho ter perdido a vida. É aquilo que aquele pastor me disse, que está no meu coração até hoje, é que o meu filho vai passar a eternidade no inferno. Deixa eu dizer uma coisa para você: eu e você não temos autonomia para dizer quem vai para o céu e nem para o inferno. Pastor, eu vi na Bíblia, me mostre. Eu posso morrer pregando aqui no púlpito. Você não pode dizer se eu fui para o céu ou para o inferno, que você não sabe. Só quem sabe disso é eu e Deus. Pode ser que eu esteja fingindo aqui, caia e desça pretinho pro buraco. E você, eita, pastor, era um santo. E o cabra fazendo tudo que não prestava por baixo dos panos, ninguém sabia. Porque não dá para a gente pensar, irmãos, na consequência do problema. A gente tem que se ater às causas. E nós falamos aqui de pelo menos 300 causas, irmãos, que podem levar uma pessoa a tirar a própria vida. O que a igreja tem que fazer, pastor? A igreja tem que se revestir de conhecimento, de informação e buscar o recurso no lugar correto. Porque com a graça do Senhor Jesus, Deus vai manifestar o seu poder e vai compartilhar a cura. Se eu perguntar aqui, irmãos, quantas pessoas um dia tiveram uma crise de ansiedade, um problema de depressão, e hoje estão aqui louvando, adorando a Jesus, curadas, inúmeras pessoas vão levantar a mão, porque existe razão para permanecer vivendo em Cristo Jesus, o nosso Senhor. A saída não é o suicídio, a saída não é a morte, e algumas pessoas recorrem a isso porque elas não são instruídas sobre o que fazer. Quer que eu diga uma causa delas? Às vezes uma pessoa depressiva tira a vida porque falta eu e você lá, do lado dela, fazendo companhia e levando o melhor de todos os tratamentos, que é o relacionamento. Muitas e muitas pessoas estão vivas hoje porque alguém lhe ofereceu o melhor remédio, a companhia.
o ouvido para ouvir o problema, a disponibilidade da vida para sofrer junto, para chorar junto, para auxiliar, para dizer, meu irmão, você não tem coragem de ir no médico não, eu vou lá com você, eu vou contar o seu problema, eu vou lhe ajudar, se você tiver que tomar um tratamento mais medicamentoso, eu lhe ajudo a fazer isso, mas não tem problema, no final você vai ser curado e vai viver plenamente para a glória de Deus. A gente precisa concluir. Mas quinta-feira, irmãos, eu quero dar continuidade porque eu quero falar do estado crítico dos transtornos. Os transtornos, eles começam como algo normal, mas eles podem chegar no estado crítico. E esse é o grande problema, em que a igreja recebe de Deus a graça do Espírito para combater contra todos esses tipos de transtornos que até hoje atingem a igreja de Deus. Porque, meus irmãos, enquanto não morriam pastores, crentes, obreiros, estava tudo bem. A gente dizia que era coisa do demônio. Depois que homens e mulheres de Deus começaram a sofrer com isso, a gente ficou sem explicação. Porque muitas das vezes a gente aceita que tem uma gastrite, como eu. Inclusive, quero fazer uma propaganda aqui, depois eu faço, que está sendo gravado. As pessoas, às vezes, elas aceitam quando o médico diz, olha, você está com... Digam aí, moço. Diabetes. Oh, obrigado, doutor. Vou começar a tomar insulina, comprar meus remédios, vou ficar boa. Mas são os outros. Qual? Não, esse aí eu não vou dizer, não. Ainda bem que não dá para ouvir. Não capta aqui, não capta, viu? Irmão, você está com pressão alta, colesterol alto. Aí, irmão, sai todo, né? Ô, irmão, graças a Deus eu descobri, ó, que eu tô com pressão alta. Agora eu vou me cuidar, agora eu vou correr, agora eu vou... Eu nem teve eu falar de Elias, que Elias... Ah, pastor, agora é médico, eu não sou médico, não estou falando de medicina. Eu vou chegar em exemplos bíblicos. Elias é um exemplo disso. De alguém que experimentou, sendo um profeta de Deus. Sendo alguém que vivenciava o poder do evangelho na sua vida, operou milagres. Inclusive está aí na tela. Mas depois que descobrem que ele matou os profetas de Baal, a sua vida vira um tormento e ele se torna um homem depressivo. Mas ali nós vamos aprender algumas lições com Elias que podem nos levar para o caminho certo, que existe uma rota de fuga. Existe uma saída. Pastor, tirar a vida não vai resolver, não vai. Deixa eu dizer uma coisa para você, em nome de Jesus, debaixo do sangue de Jesus, tirar a vida não vai resolver o seu problema. Por favor, não faça isso. Peça ajuda, clame por socorro, estenda a mão, procure um de nós, mas nunca opte. Eu deixei uma frase que está lá no final e eu vou concluir com ela, mas depois eu volto. Bota só a conclusão, por favor, Mateus. Vamos ficar em pé? Não vou passar do horário, não. Vamos ler junto, irmãos, do 3? 1, 2, 3. O problema temporário a gente consegue resolver. O problema permanente, não. Diga comigo no 3. 1, 2, 3. A morte não é a solução. A morte, irmãos, a pessoa que busca o recurso da morte, ela está buscando uma solução permanente para um problema que é temporário. Mas a morte não é a solução. O problema temporário, a gente vai resolver, uma hora ele vai passar. Mas o permanente não. Quando você tira a própria vida, você perde o direito de viver.
Você perde o direito de ultrapassar os limites do problema. Você perde a oportunidade de vencer o problema. Por isso eu quero reforçar nessa noite. A morte não é a solução. Jesus chamou você para viver. E não foi para viver qualquer vida. Foi para viver a vida com abundância. Se você quiser, está escrito. Se quiserdes e me ouvirdes, como é que diz? Comereis o melhor dessa terra. Deus tem vida para mim e para você. Quantos querem concordar comigo que permanecer vivendo é melhor do que morrer? Levante a mão e glorifique o nome do Senhor. É melhor a vida, meus irmãos. Escolha a vida. Opte pela vida. Pastor, tá difícil, mas a vida é a saída. A morte não é a solução. E quinta-feira eu quero dar continuidade a esse assunto que eu acho que é de importância para todos nós. Pastor, eu descobri que tenho problemas depressivos, ansiosos. E estão dizendo que é porque eu não tenho Jesus. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você tem Jesus de uma forma tão gloriosa que amanhã você vai contar testemunho para a glória de Deus. Amanhã o seu testemunho vai edificar a vida de outras pessoas. Um dia eu chorei no quarto fechado, sem querer viver. Mas o Senhor estendeu a sua mão para mim, me libertou, me salvou. E hoje eu estou vivo para a glória de Deus. Eu concluo com a pergunta de Deus para Elias. É a pergunta que você vai levar para casa. Quando você estiver lá no quarto chorando, que você não vai mais entrar lá para chorar. Quantos creem assim, diga amém. Você vai ouvir a voz do Espírito Santo dizendo para você: o que você está fazendo aí? Saia daí, porque eu tenho coisa melhor para você lá fora. E Ele vai usar você aqui, em qualquer lugar que você estiver, independente das suas limitações. Porque Ele é Deus. Ele concede vida, inclusive onde já existe morte. Eu sei que aqui tem vários diagnósticos. Tem gente aqui que se eu deixasse, contava aqui na mesma hora. Pastor, eu reconheço que era uma pessoa depressiva, ansiosa. Estou curada para a glória de Jesus. Porque Deus vive. E Ele vai conceder um tempo à nossa igreja, irmãos, onde nós vamos ser ferramenta de Deus para alcançar a vida de outras pessoas lá fora. Está cheio de gente lá no meio da rua precisando do meu testemunho e do seu testemunho. Deus vai curar você e dar ousadia para você ir lá, resgatar essas pessoas e glorificar o nome do Senhor. Vamos agradecer ao Senhor? Quinta-feira nós continuamos para a glória do nosso Deus. Vamos orar? Eu quero chamar aqui Diácono Lúcio, vai estar encerrando aqui, orando por nós. Os aniversariantes que tiverem, venham para cá. Glória a Deus. Irmãos, nós temos aqui uma criança chamada Enzo, filho da Valéria. E a gente, irmã, pede que nós oremos por essa criança. Outra coisa, apresente, irmãos, esse tempo à nossa igreja. Deus vai derramar da graça da cura no nosso meio. E a gente não sabe, graças a Deus, a gente tem pouquíssimos relatos de irmãos. E se Deus quiser, o Senhor haverá de curar. E o nome do Senhor haverá de ser glorificado. Amém? Diácono Lúcio. Glória a Deus. Salve, irmão, com a paz do Senhor, amém? Quem precisa de oração? Maravilhoso Deus, muito obrigado, Senhor, por esses momentos que estamos aqui na tua casa. Deus, que nós possamos aprender, Senhor, através das tuas palavras, do teu conhecimento, do teu ensinamento dado ao nosso pastor, para que nós possamos, Senhor, cuidar desse corpo, Senhor. O corpo que não é nosso, mas é teu, Senhor. Deus, continua, Senhor,
dando sabedoria, entendimento, conhecimento ao nosso pastor, para que nós possamos aprender e entender cada vez mais como viver, Senhor, aqui nesta terra, aguardando a tua vinda. Porque nós sabemos que naquele dia nós vamos prestar conta de tudo aquilo que nós fazemos aqui na casa, aqui em casa, aqui na igreja. Deus, abençoa-nos e dá-nos, Senhor, uma bênção cada vez mais para cada um de nós, em nome de Jesus. Glória a Deus. Irmãos, quem ainda não pegou o plano de leitura anual da Bíblia, tem mais uns 20 por aqui. Quem quiser, procure aqui no final, tá bom? E pegue aqui, pode pegar à vontade, em nome de Jesus. Levante sua mão assim. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga para ela assim, cuide de você mesmo. E depois da doutrina. É o conselho de Paulo para Timóteo. Cuida de ti mesmo e da doutrina. Levante sua mão. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, as consolações do querido Espírito Santo de Deus, repousem sobre todo o povo de Deus em toda a superfície da terra, hoje e para sempre. Quem crê diz amém?